Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando novamente é o professor Adilson. E vamos dar continuidade agora à segunda etapa, que leva em consideração a aplicação de defensivos agrícolas. Hoje veremos o passo 5, 6, 7 e 8, sendo o passo número 8 o passo final. Então, o passo 5 consiste em determinar a quantidade de defensivo no tanque de pulverização. Então, é necessário verificar, primeiramente, o rótulo do produto para calcular a dose apropriada. Então, sempre no rótulo do produto vai estar destinado a dose a ser aplicada em área, a unidade de área em hectares. Para isso, nós temos que ver a quantidade de volume de aplicação que um tanque pode estar administrando em uma determinada área. E as formulações líquidas incluem algumas soluções, podendo elas ser soluções concentradas, emulsionáveis e também suspensões concentradas, além das fórmulas sólidas, aplicadas através de espalhadores, ou os defensivos podem se encontrar na fase sólida, através de partículas pelletizadas, através de pós solúveis, entre outros. Vamos aqui para o primeiro exemplo. A recomendação para uma formulação líquida é de 2 litros por hectare. Então, no rótulo do produto estava especificado 2 litros por hectare. Quantos litros da formulação serão necessários para um tanque de solução que será utilizado em 120 hectares? Então, aqui eu pergunto a recomendação para uma formulação líquida, quantos líquidos dessa recomendação aqui serão necessários para cobrir, para aplicar nesses 120 hectares. Então, se 2 litros é para 1 hectare, 120 hectares, que é a minha quantidade total de área, quantos litros serão? Então, vai ser 2 vezes 120 dividido por 1, ou seja, 240 litros em 120 hectares. Até aí, tranquilo. Vamos ver agora o exemplo 2. Qual a quantidade de defensivo agrícola deve ser misturada a uma solução a ser pulverizada se a capacidade do tanque de pulverização é de 2.000 litros? A taxa de aplicação desejada é de 1,25 litros por hectare e o pulverizador está calibrado para adicionar 200 litros por hectare. Então, desse pulverizador de 2.000 litros, está calibrado para aplicar 200 litros por hectare, sendo que deve conter 1,25 litros por hectare do defensivo. A minha pergunta é qual a quantidade de defensivo agrícola que eu devo aplicar, Então, eu sei que de defensivo agrícola é 1,25 litros, ou seja, 1,25 litros por hectare. E qual que é a minha taxa de aplicação? 200 litros por hectare, Eu tenho que adicionar aqui 200 litros por hectare da minha cauda. Então, esses 200 litros por hectare está especificado aqui nessa regra de 3. Então, dos 2.000 litros por hectare, quantos que eu vou ter que aplicar de produto? Esses 2.000 litros é a capacidade do meu tanque. A capacidade do meu tanque é de 2.000 litros, então. Então, vai ser 2.000 litros vezes 1,25 dividido por 200. Então, o resultado final vai ser 12,5 litros de quem? Do meu defensivo agrícola, tá? Então, defensivo agrícola vai ser 12,5 litros. Vamos pegar aqui nosso exemplo 3. A vazão de um espalhador é de 150 gramas. Agora estamos trabalhando com um espalhador numa formulação sólida. Então, é 150 gramas de formulação sólida a cada 100 metros percorridos. Então, aqui eu já estou dando um outro valor, uma outra identidade a essa questão, que é os meus metros percorridos. E proporciona uma faixa de cobertura de 35 centímetros. Então, ele percorre 100 metros e uma largura desses 100 metros é de 35 centímetros e está aplicando esses 150 gramas aqui de produto. Qual é a vazão do espalhador em quilos por hectare? Então, aqui eu já especifico quilos por hectare. Para isso, eu tenho o comprimento e eu tenho a minha largura. Então, eu consigo fazer o cálculo da minha área a ser pulverizada. Porque aqui envolve cálculos de área, tá vendo? Quilos por hectare. Então, eu tenho que encontrar
o tanto de metro quadrado para eu aproximar aí num valor adequado em quilos por hectare. Lembrando que a minha formulação aqui está em gramas, tá? Então, a largura da minha aplicação, eu falo que é 35 centímetros. Então, 35 centímetros está aqui, tá? É a mesma coisa de 0,35 metros. Então, ele andou 100 metros. 100 metros ele percorreu. Então, 100 metros eu retirei do quanto de metragem percorrido. Então, 100 metros será meu comprimento. A área, então, vai ser comprimento vezes largura, ou seja, 100 metros de comprimento vezes 0,35 metros de largura. Então, a minha área é de 35 metros quadrados. Então, se em 35 metros quadrados eu apliquei 150 gramas, se eu fizer a conversão, eu chego a 0,150 quilos, tá? 150 gramas, 0,15. Se 35 metros quadrados, eu apliquei 0,15 quilos. Em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, eu apliquei quantos quilos? Então, vai ser 10 mil vezes 0,150 dividido por 35. Ou seja, 42,85 quilos por hectare. Então, aqui eu consegui encontrar o meu valor desejável, a minha taxa de aplicação, né? 42,85 quilos por hectare. Isso aqui de produto, tá? Essa formulação sólida. Vamos agora para o exemplo número 4. Bom, para um produto granulado, então mudou a forma aqui, granulado dispersível em água, a recomendação é de 60 gramas por hectare. Quantos quilos da formulação serão necessários se a solução do tanque pode tratar 55 hectares? Então, se eu tenho 1 quilo, eu faço a conversão. 1 quilo é 1000 gramas. 60 gramas, né? Aqui está em gramas. E eu tenho que passar para quilo. Então, isso que eu estou fazendo essa primeira regra de 3 aqui. Então, 1 quilo é 1000 gramas. 60 gramas que é o meu produto. X, 1 vezes 60 dividido por 1000. 0,06 quilos. Transformei para quilo. Bom, agora eu quero saber na área total, sendo que 0,06 quilos eu jogo em 1 hectare, tá vendo? Por hectare. 55 hectares, que é a área total a ser tratada, é X quilo. Então vai ser 0,06 vezes 55 dividido por 1. Ou seja, 3,3 quilos. Eu posso pôr quilos porque eu fiz a transformação nessa regra de 3. Passei 60 gramas para quilos. Daí eu fiz a minha regra de 3 para eu jogar na minha área total. Consegui chegar aqui no meu valor de 3,03 quilos de quem? Do produto granulado dispersível em água. Consegui encontrar. Vamos ver agora o exemplo número 5. Para um produto na fórmula de pó solúvel, já é outra fórmula, tá? A recomendação é de 30 gramas por hectare. Quantos quilos da formulação serão necessários se a solução do tanque pode tratar 30 hectares? Faço a minha transformação de gramas para quilo, ou seja, 1 quilo corresponde a 1000 gramas, 30 gramas corresponde a quantos quilos? 1 vezes 30 dividido por 1000, ou seja, 0,03 quilos. Se 0,03 quilos eu jogo em 1 hectare, 30 hectares, que é a minha área total, é X. Então, X igual a 0,03 vezes 30 dividido por 1, ou seja, 0,9 quilos. Quase 1 quilo aí, né? Em toda a área. Então, 0,09 quilos. Vamos passar agora para o nosso passo número 2. Desculpa, nosso passo número 6, né? Que no caso seriam determinação da quantidade de óleo, surfactante e outro adjuvante. Aqui está uma explicação mais ou menos o que seria essa palavra meio difícil, né? Surfactante, adjuvante. Ou seja, são outros ingredientes
tais como óleos vegetais, surfactantes não iônicos e fertilizantes nitrogenados, que são recomendados para melhorar o desempenho dos defensivos agrícolas e são incluídos na mistura do tanque de pulverização. Vou explicar melhor para vocês. Então, no tanque de pulverização, nós temos a água e o defensivo agrícola. Juntamente com ele, podemos adicionar algum adjuvante. E esse adjuvante pode ser óleos vegetais, surfactantes, que são a base de características de quebrar os íons existentes nas moléculas. Por exemplo, aqui eu tenho uma forma de aplicação. Aqui está um esguicho de água, mas a gente pode interpretar como sendo um bico de pulverização. Então, ele cai na superfície da folha, esse verde é a superfície da folha. Essa partícula de água mais defensiva agrícola pode cair sobre a folha e repelir. Quando você pega uma folha de couve e mergulha ela na água e retira, ela é hidrofóbica, ou seja, a água não consegue penetrar nela. Ela tem uma camada de cera característica de todas as folhas, que é uma camada de proteção. Para eu deixar essa folha aderida, eu devo adicionar esse óleo mineral, esse surfactante, algum outro adjuvante, tá? Então, ao invés de eu ter essa característica aqui da bolha cair sobre a minha folha e não aderir a ela, se eu aplicar o espalhante, ele vai conseguir ter uma maior área de contato. Tá vendo aqui? Eu tenho uma área de contato muito pequena da minha partícula de água juntamente com a folha. E aqui eu tenho uma área muito grande, de contato da minha partícula de água com a minha folha. Isso aqui que a gente quer que aconteça. Então, esses espalhantes não iônicos quebram essa tensão da água com a folha e faz com que a gota de água se espalhe por toda ela. Tá vendo aqui, ó? Ela vai quebrar e vai se espalhar. Isso aqui que a gente deseja, uma maior área coberta. Então forma essa área de depósito maior sobre a folha, facilitando então a penetração desse produto. Então existem inúmeros tipos de adjuvantes que vai juntamente com a solução para melhorar a aderência da água, né, juntamente com o produto na superfície da folha. Então essa é a função dos adjuvantes. Bom, e a quantidade de aditivos, todos esses aditivos, é controlada na fórmula de volume por volume. Vocês vão encontrar isso aqui na embalagem. V/V significa volume por volume. Por exemplo, se no rótulo indicar 1%, V/V, significa que é necessário 1 litro do produto para 100 litros de solução. Ou seja, água mais defensivo mais o adjuvante. Então, tudo completa 100 litros, tá? Então, 1%, como nós vimos aí nas atividades anteriores, significa 1 em 100 de alguma coisa. Ou seja, 1 litro do produto para 100 litros, no caso de solução, porque estamos trabalhando com defensivos agrícolas. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Se a recomendação é adicionar 0,25% de óleo vegetal, qual a quantidade deve ser adicionada a um tanque de 1000 litros se o pulverizador é calibrado para aplicar 150 litros por hectare? Vamos interpretar, pessoal. 0,25% do meu óleo. Então, eu quero saber a quantidade que deve ser adicionada nesse tanque aqui de 1000 litros. Então, 0,25% significa que em 100 litros de alguma coisa, eu tenho 0,25 litros também desse adjuvante. No caso, litros de solução. Quantos litros que eu tenho a capacidade do meu tanque? É 1000 litros. Quantos que eu devo aplicar, então, desse óleo vegetal? Então, eu vou pegar 1000 vezes 0,25 dividido por 100. Vai dar 2,5 litros do meu óleo vegetal. Estou trabalhando aqui, ó, óleo vegetal. Então deve ser adicionada isso aqui de óleo vegetal, 2,5 litros. Vamos ver agora o exemplo número 2. Bom, se a recomendação é adicionar 0,35% de surfactante,
qual a quantidade deve ser adicionada a 3.000 litros de solução de pulverização. Então eu tenho um tanque de pulverização de 3.000 litros. Eu sei que em 100 litros de solução eu tenho que depositar 0,35 litros de surfactante. Em 3.000 litros de solução, quantos litros de surfactante eu devo adicionar? E faço essa regra de 3. 3.000 vezes 0,35 dividido por 100, ou seja, 10 litros e meio de surfactantes eu devo adicionar num tanque de 3.000 litros. E aí tranquilo. Então essa é a função do adjuvante e é assim que se faz o cálculo levando em consideração a porcentagem. Vamos ver agora o passo número 7, que é determinar a quantidade correta de solução para a área aplicada, para a área pulverizada. Então, é comum que a carga de um tanque de pulverização, ou seja, juntamente com o produto, terminar quando ainda restam alguns hectares para serem pulverizados. Então, eu estou aplicando a minha área e pode faltar, porque eu não consegui fazer a estipulação do meu cálculo para eu ter a correta aplicação, correta cobertura dessa minha área. Ou que haja sobra também, dificultando o seu descarte. Então você faz um tanque muito grande, você faz um tanque completo e não haveria necessidade de fazer esse tanque completo. Então isso vai ocasionar sobra. E o descarte não pode ser feito de forma alguma sobre o solo, não pode ser de forma alguma sobre algum manancial de água. Então esse descarte aqui deve voltar ao recipiente e enviado para um local onde faz a decantação desse produto. Então é um valor muito caro para se fazer isso, então dificulta o descarte. Por isso que é interessante aprender esse cálculo aqui para determinar a quantidade correta de aplicação. Vamos ver o exemplo número 1. Um tanque de pulverização comporta 2.800 litros de solução. A taxa de aplicação da solução pretendida é de 140 litros por hectare e a dosagem de defensivo é de 0,7 litros por hectare. O surfactante é recomendado a 0,25% e a área tratada é de 30 hectares. Então aqui eu tenho todos os meus dados necessários que eu peguei, com a característica do meu tanque de pulverização, peguei em relação à minha dose recomendada, peguei também o meu defensivo recomendado, volume por hectare, a porcentagem do surfactante, volume por volume, e a área a ser tratada de hectare. Tudo isso aqui eu tenho do meu caderno de campo, Então, eu venho fazer as minhas resoluções. Pergunta-se, quantos hectares pode ser tratado com um tanque de solução? Lembra aqui? Um tanque de 2.800 litros. Pessoal, 140 litros não é que eu tenho que jogar em 1 hectare. 140 litros eu vou aplicar lá em 1 hectare. Quantos hectares eu consigo pulverizar com 2.800 litros? Tá vendo aqui? A minha pergunta é quantos hectares? Então, meu X vai ficar aqui em número de hectare. Então, X é igual a 2.800, capacidade do meu tanque, vezes 1 hectare, dividido por 140 litros que eu aplico no hectare. Vai dar 20 hectares. Quantos hectares, então? 20 hectares eu consigo aplicar com um tanque de solução. Um tanque de solução eu consigo aplicar tudo isso. Agora, quantos litros de defensivo agrícola e de surfactante necessitam ser adicionados ao tanque para obter a taxa de aplicação correta? Olha aqui minha pergunta. Quantos litros de defensivo agrícola, eu vou colocar aqui de amarelo, defensivo agrícola, e quantos litros de surfactante? Vou colocar outra cor aqui também. Eu aplico, Primeiro, vamos lá ver o de defensivo agrícola. Eu sei que 0,7 litros eu vou ter que aplicar em 1 hectare. Quantos hectares que eu descobri aqui que um tanque faz? 20 hectares, 20 hectares X. Então, vai ser minha regra de 3, 0,7 vezes 20 dividido por 1. Lembrando que eu estou perguntando
quanto que deve ser adicionado ao tanque, tá? Então, por isso que eu estou utilizando esse 20 hectares aqui, porque eu estou pegando que ele corresponde a um tanque de 2.800 litros. Eu consigo aplicar então 14 litros do meu defensivo agrícola, tá? Vou aplicar isso aqui, 14 litros defensivo em um tanque de pulverização. Vamos agora para o surfactante. 100 litros, tá vendo? O surfactante é 0,25%. Vou fazer aquela regra de 3 lá que a gente aprendeu no passo anterior. 100 litros, eu tenho 0,25 litros do adjuvante. 2.800 litros, lembra aqui, ó, eu quero saber em um tanque só. 2.800 litros é um tanque. X litros de surfactante. Ou seja, 2.800 vezes 0,25 dividido por 100. Chego no resultado de 0,7 litros de surfactante. Consegui encontrar então a minha quantidade de surfactante. Vamos lá no passo C. Quantos hectares serão tratados com o segundo tanque de solução? Por que o segundo tanque de solução? Eu trato 20 hectares com o tanque, mas minha área total é de 30 hectares. É muito fácil. Eu pego a minha quantidade de hectares que eu trato com o tanque e reduzo de 30 hectares. Então minha área total é 30 hectares, menos 20 hectares tratados. Ó, 20 hectares foram tratados aqui, lembra? Então eu consegui encontrar 10 hectares. Quantos hectares serão tratados com o segundo? 10 hectares. Olha aqui a D. Outra pergunta. Quantos litros de solução serão necessários para o segundo tanque? Quantos litros de solução para o segundo tanque? Não é 100, tem várias formas de eu fazer ele. Eu posso utilizar alguns valores aqui já fixos. 140 litros não é em 1 hectare. 10 hectares, que é o que sobrou aqui, ó, de mim. Quantos litros serão? Ou seja, 140 vezes 10 dividido por 1. Eu consegui encontrar 1.400 litros de solução no segundo tanque. Poderia pegar também isso aqui, ó. Eu não tenho um tanque de 2.800 litros. 2.800 litros, eu aplico o quanto de... Desculpa, pessoal. Então, eu tenho meu tanque de 2.800 litros. Eu poderia fazer 2.800 litros. Eu aplico 20 hectares. 10 hectares, quantos litros que eu vou aplicar? Então, daria esse mesmo resultado, 1.400 litros. Eu perdi aqui nas minhas anotações. Desculpa. Outra pergunta. Qual o total da solução para toda a minha área? Total de solução para toda a minha área. Eu não consegui encontrar aqui quantos que eu aplico em 20 hectares, que é 2.800 litros, e eu não acabei de encontrar aqui embaixo quantos litros que eu aplico em 10 hectares. É só eu somar 2.800 litros mais 1.400 litros, ou seja, 3.800 litros eu vou aplicar em toda a minha área, sendo então 30 hectares. Mais uma pergunta. Quais as quantidades de defensivo e de surfactante devem ser adicionadas ao segundo tanque de solução? Então, eu tenho que levar em consideração evitar desperdícios, por isso que eu faço todos esses passos. Eu não tenho 0,7 litros de defensivo em 1 hectare. Quanto que faltou da minha área? 10 hectares vai ser X, ou seja, 0,07 dividido por 10, multiplicado por 10 dividido por 1. Ou seja, 7 litros de defensivo agrícola. Tá? Agora, surfactante, eu sei que é 0,25%, ou seja, em 100 litros é 0,25 litros. 1.400 litros, que é o meu segundo tanque, X litros. 1.400 vezes 0,25 dividido por 100, ou seja, 3 litros e meio de surfactante.
Com isso, eu consigo minimizar e muito as minhas perdas. Eu vou direto no meu valor adequado de aplicação, tá? Vamos agora para o nosso último passo, que é o passo número 8, que é determinar o custo total de um tratamento com defensivo. Então, para efeito de manejo, é importante estimar os custos dos tratamentos da cultura. Esses custos são determinados por meio da soma, né, dos custos de vários materiais diferentes. Então, nada é gratuito. Nós sabemos que nós temos que comprar os defensivos, sabemos que temos que comprar os adjuvantes e isso deve ser calculado. Vamos ver aqui o exemplo. Qual será o custo dos produtos químicos para tratar uma área de 320 hectares se o defensivo custa R$1 a grama, então já sei que eu estou trabalhando com o defensivo sólido. O surfactante custa 1,50 o litro. A dose de pulverização é de 200 litros por hectare. A dose de surfactante é de 1,4%. A taxa de tratamento é de 50 gramas por hectare. E o tanque comporta 2.000 litros. Vamos focar no que tem gastos, custos, né? Eu tenho custo no defensivo agrícola e eu tenho custo no surfactante. Então eu tenho que levar em consideração esses dois, o defensivo e o surfactante. Primeiro, vamos fazer o custo do defensivo agrícola. Então, para vocês não se perder, bom colocar aí escrito o que vocês estão calculando. Defensivo agrícola, minha taxa de tratamento é de 50 gramas por hectare. Então, 50 gramas eu coloco em hectare. 320 hectares, que é a minha área total, quantas gramas que eu devo colocar? 50 vezes 320 dividido por 1, 16.000 gramas. Então, consegui encontrar a quantidade de defensivo, mas eu quero meus custos, sendo que 1 grama do defensivo custa R$1, ou seja, 1 grama custa R$1. Quantos reais vai custar 16.000 gramas? 16.000 vezes 1 dividido por 1 vai dar 16.000 reais. Consegui encontrar o valor. Lembrando que meu preço está R$1 a grama. Então não precisei transformar aqui 50 gramas para quilo porque já estava em grama. Consegui fazer 16.000 reais. Lógico, isso em 320 hectares, que é toda a minha área, tá? Vamos lá no passo 2. Que mais que envolve custo surfactante? Então, aqui temos o custo do surfactante. Surfactante, beleza. Eu não tenho 200, vamos ver o volume de calda total. Eu não tenho 200 litros que vai ser jogados em 1 hectare. Minha área total é 320 hectares. Quantos litros que eu vou ter que estar utilizando? 200 vezes 320 dividido por 1, 64.000 litros. Vou lá no meu surfactante, aqui. Surfactante é 1,4%, ou seja, em 100 litros de solução, eu tenho que pôr 1,4 litros de surfactante. 64.000 litros, que é tudo que eu vou aplicar em 320 hectares, é X. Então vai ser 64.000 vezes 1,4 dividido por 100, ou seja, 896 litros só de surfactante. Sendo que 1 litro de surfactante me custa R$1,50. 896 litros de surfactante vai me custar X. Então, 896 vezes 1,5 dividido por 1. Eu consigo encontrar o meu montante de R$ 1.344 a aplicação do meu surfactante. Tá? Daí, faço o meu custo total de produtos. Lembra aqui, qual que é a minha pergunta? Qual será o custo total? Qual será o custo total? Consegui encontrar custo de custo de defensivo agrícola e custo de surfactante. Consegui? Consegui. Vou somar os dois, porque eu quero o custo total dos produtos. Ou seja, 16.000 mais 1.344. 16.000 do meu defensivo, 1.344 do meu surfactante. Consigo chegar no valor de R$ 17.344. Se eu quiser passar isso para hectare, é só eu pegar 17.344
dividir pela minha quantidade de hectare. Minha quantidade de hectare é 320. Eu consigo encontrar o valor de R$ 54,20, minha taxa de valor por hectare, consigo encontrar. Mas aqui eu pedi o custo total dos produtos na área total, 17.344 hectares. Bom, pessoal, esse foi o passo número 8, não temos mais passos. Isso se encerra com a determinação do custo total do tratamento com defensivo. E eu vou disponibilizar então para vocês 10 questões referente a esses 8 passos, esses 4 passos, que foi os 5, 6, 7, 8, e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. E vocês me enviem no período que estará à frente da aba de tarefas, tá bom? Agradeço a atenção, a colaboração de todos e a paciência, e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, e bom estudo para todos vocês. Até mais!